Chegamos ao versículo 13. Aqui, a partir do versículo 13 até o versículo 16, fala-se a respeito da influência do povo do reino. O povo do reino tem de influenciar sobre a terra. Aquele que é nascido de Deus, ele influencia. Olha o que diz aqui o versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, com que será salgado? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A segunda seção da palavra que o rei falou no monte, os versículos 13 a 16, diz respeito à influência do povo do reino dos céus sobre o mundo. Eles são o sal para a terra corrupta e a luz para o mundo tenebroso. Por natureza, o sal é o elemento que mata e elimina os germes da corrupção. Para a terra corrupta, o povo do reino dos céus é tal elemento, preservando-a de ser totalmente corrompida. Quando o povo do reino torna-se insípido, perde a função do sal, essa função salgadora, o que acontece? Torna-se o mesmo que as pessoas da terra, as pessoas terrenas. E não tem nenhuma distinção entre ele e o incrédulo. Isso é terrível. Ser lançado fora aqui nesse versículo é ser excluído do reino dos céus. Lucas capítulo 14, versículo 35. Ainda que no versículo 13, ser pisado pelos homens é ser tratado como pó inútil. Que triste! Ser pisado pelos homens. Nós não podemos ser como as pessoas do mundo, irmãos. Amigo, você não pode ser como uma pessoa do mundo. Se você nasceu de Deus, se você tem a luz da vida dentro de você, você também tem o sal. O sal é para salgar, o sal é para não deixar apodrecer esse mundo terrível e tenebroso. E a luz também é para colocar luz nessas trevas. Precisamos ser diferentes. Precisamos ser esses que fazem a diferença na nossa vida prática, onde quer que estejamos. No nosso lar, para os nossos filhos e nossa esposa. As esposas para os seus maridos e para os seus filhos. Precisam ser o sal, precisam ser a luz. Também no nosso trabalho. Não vamos deixar a corrupção entrar em nosso coração. Precisamos ser esses que guardam o seu coração. E não permitam que esse sal se torne insípido, porque senão nós nos tornaremos inúteis e seremos pisados pelos homens. O versículo 14 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. É verdade. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. A luz é o resplandecer de uma lâmpada com o fim de iluminar os que estão em trevas. Para o mundo tenebroso, o povo do reino dos céus é tal luz, que dissipa as trevas do mundo. Em natureza, são o sal que cura, e em conduta, são a luz que resplandece. Como luz resplandecente, o povo do reino é como uma cidade situada sobre um monte. Uma cidade que não se pode esconder. Isto por fim se consumará na santa cidade, a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículos 10 e 11, e versículos 23 e 24. Versículo 15 diz: Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro ilumina todos os que estão na casa. Um alqueire era um instrumento usado para medir grãos. Uma lâmpada acesa posta sob um alqueire não pode emitir a sua luz. O povo do reino é como uma lâmpada acesa, e não deve estar coberto como um alqueire, algo relacionado com o alimento. É essa preocupação com o alimento que torna as pessoas ansiosas. Capítulo 6, versículo 25. A luz de uma cidade sobre o monte brilha sobre os que estão fora de casa, ao passo que a luz acesa, posta num candelabro, brilha sobre os que estão dentro de casa. Como cidade sobre o monte, a luz não pode estar escondida.
como lâmpada sobre o candelabro, a luz não deve também estar escondida. O versículo 16 diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Olha o que o Senhor diz aqui. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não é brincadeira, amigo. As boas obras constituem a conduta do povo do reino. A nossa conduta tem de ser condizente com aquilo que cremos e pregamos. Por meio de tais obras, os homens podem ver a Deus e ser trazidos até Deus. Glorificar ao Pai, Deus Pai, é dar-lhe glória. Glória é Deus expresso, é Deus manifestado. Quando o povo do reino expressa a Deus em sua conduta e boas obras, os homens veem Deus e dão glória a Ele. Precisamos ser esses. O título Vosso Pai prova que os discípulos que constituíam a audiência do novo rei eram filhos regenerados de Deus. Aleluia! João capítulo 1, versículo 12 e Gálatas capítulo 4, versículo 6. Chegamos ao versículo 17 do capítulo 5 do livro de Mateus. Do versículo 17 até o versículo 48, vê-se com respeito à lei do povo do reino. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. É o que diz o versículo 17. A terceira sessão da palavra proferida pelo rei no monte, os versículos 17 a 48, como acabamos de dizer, diz respeito à lei do povo do reino dos céus. Aqui o fato de Cristo ter cumprido a lei quer dizer que no aspecto positivo ele guardou a lei. E no aspecto negativo, por meio de sua morte substitutiva na cruz, ele cumpriu o requisito da lei. E nesta sessão, ele complementou a antiga lei com a sua nova lei, o que é repetidamente expresso pelas palavras: eu, porém, vos digo. Versículos 22, 28, 32, 34, 39 e 44. O fato de Cristo ter cumprido o requisito da lei por meio de sua morte substitutiva na cruz introduziu a vida de ressurreição para complementar a lei, para completá-la na plenitude. A antiga lei, a lei inferior, com a exigência de que fosse guardada e o requisito de que o homem fosse punido, terminou. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Agora o povo do reino, como filhos do Pai, precisa cumprir apenas a nova lei, a lei superior, pela vida de ressurreição, que é a vida eterna do Pai. A antiga lei foi dada por Moisés, ao passo que a nova lei foi decretada por Cristo pessoalmente. Louvado seja o Senhor! Com respeito à lei, há dois aspectos: os mandamentos da lei e o princípio da lei. Os mandamentos da lei foram cumpridos e complementados pela vinda do Senhor, enquanto o princípio da lei foi substituído pelo princípio da fé, segundo a economia neotestamentária de Deus. Graças a Deus por isso.